Qual liderança, desculpa, qual é a liderança se você não serve no momento que precisa? Para que você tem liderança? Para ficar o quê? Para ficar passando a mão na cabeça do Neymar que acabou o jogo? Para ficar animando o vestiário, vamos lá e tal? Eu preciso do cara no campo, a liderança para mim é no campo. Forte, né? E aí, papai? Claro. Poxa, e agora? Eu falei, ainda bem que nós não pegamos a Argentina. Nossa Senhora. Ainda bem, porque ia ser um outro esporte. Vixe, ainda bem. Ô Zé... Salve nação, saudações rubro-negras. Galera, é o seguinte, vou trazer aqui pra vocês um trechinho do vídeo do Zé Elias detonando o Tite. Cara, ele falou poucas e boas. Achei até que fosse dar confusão aqui no programa, porque o Zé Elias começou a discutir com o Fernando Praz. É isso aí. Ele atacou o Tite, cara. É isso aí, o Tite que é o responsável pela eliminação da seleção brasileira em mais uma Copa do Mundo. 2 Copas seguidas, eliminados nas quartas de final. E o culpado tem nome, Tite. Pois é. O vídeo tá top, separei aqui para vocês um trechinho do programa ESPN FC. Já quero dar os créditos de vídeo para a Disney. Canal ESPN, link na descrição como créditos. Quero pedir também o seu like, a sua inscrição aqui no nosso canal. Se você é novo aqui, se você é Mengão. Aqui o nosso canal é de Flamengo, mas se tratando de eliminação, né? De Copa do Mundo, logicamente a gente tem que dar uma atenção e falar um pouquinho sobre essa eliminação da seleção brasileira. Tite teve o que mereceu, né, cara? A gente sabe por quê, né? Vamos lá. Até a próxima Copa, Mauro. Mas como o Simon falou, a regra mudou. Então, como o Gabigol esperou também, né, Zé? Lembra na Supercopa? Lembra naquela Supercopa? O Hulk bateu nas alternadas, aí... Ô, Mauro, a impressão que dava... Sim, diga, Zé. Desculpa, né? Boa noite a vocês aí. A impressão que dava é o seguinte, que hoje o Brasil havia feito umas 3 prorrogações e a Croácia não. Né? A impressão que dava é que assim... A impressão não, o jeito que eu fiquei e o que eu vi é o seguinte, a Croácia estudou o Brasil. A Croácia entendeu e sabia exatamente o que o Brasil iria fazer. O Brasil não. Todos nós estamos falando faz uma semana. O jogo da Croácia passa por 3 jogadores. Kovacic, o Brozovic e o Modric. Os caras pegaram a bola e colocaram debaixo do braço e jogaram sozinhos. O Brasil jogou contra uma Croácia que não tinha atacante. Só tinha um atacante, o resto todo mundo ficou atrás. E eles tentavam chegar ao Brasil de pé em pé. Quer dizer, como é que o treinador brasileiro não entendeu isso? Como é que o treinador brasileiro viu que a nossa seleção, em 45 minutos, não conseguiu pressionar a seleção da Croácia? Não conseguiu pressionar a seleção da Croácia. Como é que o treinador da seleção brasileira não viu que o Casemiro estava sobrecarregado no meio-campo, porque o Paquetá, ao invés de ser um segundo volante ou um meia, estava jogando como um segundo centroavante lá na linha de ao lado do Richarlison? Como é que o treinador brasileiro e sua comissão não conseguiram enxergar isso? Não é possível. Pela segunda Copa do Mundo, ele falou, olha, eu evoluí. Não evoluiu. Não evoluiu, porque ele demorou 45 minutos para entender isso. Depois ele tira o Vinícius. Eu acho que eu falei com o Zinho, né, Zinho? Nós falamos sobre as variações táticas. Eu acho que eu perguntei até para o Zinho uma vez. Ô, Zinho, ele testou o Rodrigo e o Neymar por dentro, porque hoje o gol saiu com o Rodrigo e Neymar por dentro, colocando velocidade, coisa que nós não fizemos o jogo inteiro. Então, assim, não dá para não falar, não dá para não apontar os erros, né? Não dá para a gente ficar quieto e observando e falar assim, não, tá tudo certo. Não tá certo, o Brasil está voltando contra uma Croácia que nós temos que respeitar, mas uma Croácia que todos nós sabíamos o que eles iriam fazer, menos o nosso treinador, menos os nossos jogadores. E assim... Podem falar o que vocês quiserem, as pessoas. Eu convivi com alguns jogadores que nessas horas chamavam a atenção até do Papa. Tem um jogador aqui, o Zinho vai saber quem eu estou falando, e eu acho que faltou muito. Tinha um jogador chamado Dunga, que se tivesse jogando hoje, ia chamar a atenção de todo mundo. No primeiro tempo ele ia dar cabeçada, ele ia dar soco, ele ia gritar, mas o Brasil não ia jogar apático do jeito que jogou hoje. Não ia. Nós não temos liderança. Nós não temos liderança. Se você pegar a Croácia, você tem o Modric. Você pega a Argentina, você tem o Messi. Você vai na França, tem o Mbappé. Você vai em Portugal, você vai em Portugal, você tem o Cristiano Ronaldo, querendo ou não, ele influencia.
pro bem e pro mal, mas ele influencia. A presença dele motiva, tanto pro bem quanto pro mal, porque o cara quer provar que ele pode jogar no lugar do Cristiano Ronaldo e o Cristiano Ronaldo tá ali. Nós não temos isso. E quando o treinador assume um protagonismo como ele assumiu, ele deveria ter, nesse momento, batido no peito e começado a chamar a responsabilidade. Chamar, vem cá, pô, vamos lá, levanta. Nós não vimos isso. Não vimos, nós não temos isso. O Neymar, foi Neymar uma única vez durante 120 minutos e nós vimos o que aconteceu. Então, assim, eu particularmente fico decepcionado, porque eu achava que essa seleção teria condições, sim, de bater de frente com a seleção argentina e chegar na final. Mas olhando essa seleção jogando, olha, com calma, frieza, voltei para casa, minha filha ficou chateada, sim, né? Sim. Todo mundo ali, minha filha gosta de esporte, né? Sim. E aí, papai? Claro. Poxa, e agora? Eu falei, ainda bem que nós não pegamos a Argentina. Nossa Senhora. Ainda bem, porque ia ser um outro esporte. Vixe, ainda bem. Ô Zé, assim, em cima do que o Zé falou, ele usou o exemplo do Dunga, né? Eu acho que a gente tem que ter... A gente tem que apontar os erros, óbvio, porque nenhuma seleção brasileira sai da Copa como saiu se não tiver erro. E aí eu vou na linha do Pascoal, e eu mesmo já falei isso também, de cuidar só para não individualizar os culpados. Porque o exemplo que o Zé usou é um exemplo para isso também. O Dunga, a era Dunga, lembra? Lembro, no caso de 90, 94, ele sofreu. E eu acho que nós estávamos falando nos bastidores, quando ele levanta a taça. Ele desabafa quando levanta a taça. Porque ele foi... por causa da derrota de 90. Sim, muito criticado. Tinham que apontar culpados e ele foi o cara que personificou tudo de ruim que tinha naquela seleção. A era Dunga, rotularam ali. Então, assim, aí o Pascoal, não sei se foi o João, o Pascoal falou do Alisson, que falaram do gol do Alisson. Pô, tem dois caras na frente, sim, a bola desvia. E assim, Fui eu que perguntei pra você. Eu acho que tiveram muitos erros, né? Inclusive erros de estratégia, e aí a estratégia é muito individual de cada um. Nos pênaltis que o Simon falou da regra, isso mudou faz tempo já, né? Não precisa mais dar a lista, não precisa respeitar a lista. Deixar o Neymar por quinto, como estratégia, como foi feito na Olimpíada, ok. Eu não faria. Eu prefiro começar batendo, tem gente que prefere começar defendendo. Eu botaria meus melhores batedores a bater primeiro, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Pode decidir antes, ou pode perder antes. Só que, beleza, Neymar quinto. Errou o primeiro, alguém já pega e puxa. Não, agora não é mais o quinto, agora é o terceiro, agora é o quarto, agora é o segundo. Tu pode jogar com isso. Sim. Se o Brasil fosse fazendo todos os pênaltis, ok, deixa ele em quinto. Mas tu pode jogar com a lista, claro, dentro da própria competição, dentro da própria decisão. Claro. E assim, em relação a variações táticas, acho também que o Brasil, pela qualidade de jogadores que tem, e até muita gente fala, mas hoje a gente não tem um 10 como tinha antigamente, tanto que ele botou o Paquetá ali, ele tentou até o último minuto tentar recuperar o Coutinho para ser jogador. Desculpa te interromper, em vários jogos, nas preparações, em vários amistosos, ele testou Paquetá e Neymar como falso 9. Ele testou isso. Ele testou várias formações. Só que chega na hora da decisão, parece que ele esqueceu tudo que ele fez. Sabe, é lamentável isso, porque nós já perdemos uma Copa do Mundo, a última, porque ele demorou 45 minutos para entender. A Bélgica já tinha metido caixa e acabou. Eu concordo com essa situação. E até em relação... Foi melhor até que o Brasil no primeiro tempo. A Croácia não teve poder de definição, mas a Croácia teve o domínio das ações da partida no primeiro tempo. O Brasil se recupera na etapa complementar, né? Eu vejo o Neymar mais mancando do que andando. Os 10 dias parado fizeram falta. Mas é falta de critério. O Zinho perguntou a respeito... Ô Pascoal, se é para usar o lateral hoje, o lateral que teria que entrar é o Daniel Alves. Não é o Alexandre. Porque se o treinador vem no pré-jogo e fala o Alexandre não tem condições de jogar, então você vai pensar o quê? No Daniel Alves. Põe o Daniel Alves para jogar. Aí você vai lá e coloca o Alexandre... Deixa eu ser o advogado do diabo. Na prorrogação, o cara tá machucado, faz 10 dias que não joga, que não treina. Aí você coloca o Alexandre na prorrogação. Você viu a corrida do Alexandre no contra-ataque? Ele não sabia se ele matava a jogada, se ele voltava para a lateral esquerda. Quando ele viu, ele estava seguindo o cara. Peraí. Se você faz a opção do Daniel Alves, usa. São 15 minutos, você precisa de experiência. Como o Zinho falou, eu vou fechar o time. Põe o Fabinho.
Aí eu concordo. Do Fabinho no lugar do Fred, porque o objetivo o que era? A não ser, o Fred bate pênalti, mas estava ganhando. O objetivo é fechar o jogo, bota o Fabinho. Só que do Daniel, tu imagina se bota o Daniel e o gol sai como saiu ali pela direita. E aí põe o Alexandre e sai o gol do mesmo jeito. Mas o que eu tô dizendo, Zé, é o si. Não é o si, é o que aconteceu. Não tem si, é o que aconteceu. Aconteceu isso. É o que aconteceu. Mas tu tá defendendo a ideia de botar o Daniel Alves ali. Mas teria que colocar... o Tite sempre pregou critérios. Os critérios são meritocracia, porque isso... O Tite sempre pregou isso. Sempre pregou essas coisas. Mas tu não concorda se ele bota o Daniel e a gente toma o gol que a gente tomou pelo lado direito? Tinha o culpado. Tinha o culpado. Era o pacote completo. Mas, Praz, a partir do momento que você convoca o Daniel, você sabe que você vai pro céu ou vai pro inferno. Mas aí que eu digo, por isso que você sabe disso. Zé, ele não convocou o Daniel com a única e exclusiva vontade de botar o Daniel para jogar. Ele convocou o Daniel por causa da parte técnica, mas por outras coisas. Então tá aí. Estamos voltando amanhã pro Brasil. Beleza. Mas é que eu te falo. Qual a liderança, Praz? Desculpa. Qual é a liderança se você não serve no momento que precisa? Para que você tem liderança? Para ficar o quê? Para ficar passando a mão na cabeça do Neymar que acabou o jogo? Para ficar animando o vestiário? Vamos lá, tal. Eu preciso do cara no campo. A liderança para mim é no campo. Não é fora. Sim, mas são 26. Se fosse 23, ele não iria. Sim, mas então no momento que você precisa, Praz, coloca. Hoje, se é para colocar, é para colocar o Daniel. Você não pode falar num dia antes, você fala, eu não vou colocar o Alexandre porque ele não está bem de saúde, ele não pode jogar. Aí eu vou lá, faltando 15 minutos, quantos? Ele entrou no segundo tempo da prorrogação. Você vai entrar no segundo tempo de prorrogação, que os caras têm quase 120 minutos, o ritmo, posicionamento, emocionalmente, porque a Croácia estava com 1-0, eles teriam que correr. Eu não sei se o Tite percebeu que ele tirou jogadores e colocou atacante. Eu não sei se o Tite percebeu isso. Ele tirou, porque a Croácia só foi tirando com um centroavante. Até lateral ele tirou para colocar atacante. Aí você vai e coloca o Alexandre, que um dia antes você fala que não tem condições, põe o Daniel, ou senão põe o Fabinho, ou senão fecha o time. Aí eu concordo. Mas eu acho que assim, não dá. Do Fabinho eu concordo. Sabe, não dá para entender. Eu acho que seria... Deixa eu bola lá para Doha. Alôzinho, Mauro Noves. Tá aí, galera. Vídeo top, cara. Zé Elias, parabéns. Você deu aula, cara. Muito bem mesmo. E tem gente que ainda defende o Tite, cara. Pelo amor de Deus, que técnico fraco. Hoje ele mostrou o quanto ele é fraco nas decisões. Quando é jogo valendo, galera, ele amarela, arrega. Na Copa passada foi assim contra a Bélgica, agora de novo, cara, contra a Croácia, galera. Imagina, cara. Quero falar uma coisa aqui, cara. Se o Brasil não fosse eliminado hoje pela Croácia, seria eliminado na terça pela Argentina. A Argentina tá jogando muito mais bola do que a seleção do Brasil. Muito mais. Eu assisti o jogo hoje da Argentina contra a Holanda e vi que jogaço, cara, que jogaço. Os dois times jogando bem pra caramba. E o Brasil iria passar vergonha jogando com a Argentina. Foi até bom essa eliminação agora, viu? Antes da hora. É isso aí. É o que eu penso. E o técnico Tite vai tarde, hein, cara? Eu não quero nem ver esse cara no Flamengo, hein? Ó, ninguém nunca cogite Tite no Flamengo. Sou o primeiro a falar não. Ele é fraco, muito fraco. O que ele fez não tem desculpa. O que ele fez com Pedro nessa Copa e Everton Ribeiro não tem perdão, galera. Convocou os caras só para deixar no banco, né? Pedro jogou um pouquinho hoje, mas, cara, que seleção mal treinada, hein? As substituições do Tite são ridículas. Misericórdia. E o Daniel Alves, hein? Foi lá só para passear? Cadê o cara, velho? Ah, não. Galera, é isso. Muito obrigado a todos vocês. Tamo junto. Estou revoltado porque eu queria que a seleção brasileira pelo menos chegasse na final, né, cara? É legal demais Copa do Mundo, né? Agora, temos aí alguns dias de Copa do Mundo, temos alguns jogos para assistir, mas perdeu a graça para mim. Perdeu a graça assistir agora a Copa do Mundo. Só vou torcer contra a Argentina. O resto que se dane. Tamo juntos. Isso aqui é Flamengo. Saudações. Fui.